Boa noite a todos, meu nome é Marcelo, sou tutor da disciplina de Ética, Legislação e Computação. É, Estarei fazendo uma revisão, vai ser dividido em dois vídeos. Estarei postando esse vídeo agora e na sequência estarei disponibilizando o segundo vídeo. Neste primeiro vídeo, estarei fazendo uma revisão até o capítulo 4, ficando apenas o capítulo 5 e 6. Também estarei tirando dúvidas sexta-feira, das 19 a 20 horas, através do chat. Essa disciplina é muito importante porque, é, devido ao desenvolvimento da parte de comunicações, cada vez mais a informática está se relacionando com conceitos diretamente ligados ao direito, principalmente em relação à privacidade e a questão ética ou não ética de você estar lidando com as informações que hoje estão circulando nas redes de computadores. Então é fundamental entender, alguns conceitos legais que estão relacionados à informática dentro desse contexto, dessa realidade nosso cotidiano. Bom, primeiro tópico que iremos discutir é sobre costumes, moral e direito. Os costumes são hábitos, que são reiterados, repetidos pela sociedade, que com o tempo ele passa a ser algo comum a todos, E o conceito de costume ele vai estar diretamente relacionado com o conceito de moral, visto que a moral ela vai estar ligada a aspectos que envolvem tanto com o âmbito familiar da pessoa, como também o meio no qual ele vive. E dentro dessa realidade, onde você tem um meio no qual a pessoa vive, os costumes eles estão diretamente relacionados a essas pessoas, Temos aqui um conceito trazido pelo livro, onde diz o seguinte, que costume é o uso reiterado, repetido de uma prática que passa de geração para geração. É fundamental que ocorra a prática constante e repetida do costume para que ele se caracterize como tal. Temos um exemplo aqui do cheque pré-datado. A legislação cambial brasileira só reconhece o cheque pós-datado, porém, há o costume no comércio do uso disseminado de cheque pré-datado. E raramente o cheque é descontado antes da data. Então, não existe um embasamento jurídico que garanta que o cheque não vai ser descontado antes do tempo determinado no cheque. Porém, é um costume, é um hábito que, por ser tão disseminado no comércio, as pessoas passam a adotar. Aqui nós temos o conceito de ética, A ética ela vai estar diretamente relacionada aos costumes e à moral, Como eu já disse, a moral ela está relacionada a esses costumes que eles vão variando de acordo com cada pessoa, apesar de existirem conceitos éticos que são universais, e outros que eles variam de acordo com a região, o país, costumes das pessoas. Temos o conceito de ética trazido aqui, e diz o seguinte: na ética há um precioso sentido de valores. Devem ser destacados os valores em todas as atividades de ação do ser humano: artes, religião, relações familiares, sociais e profissionais. Esses valores conjugados nos dão a noção do bem comum. É muito comum você dizer o seguinte, lidar com situações em que, ao estar ligado diretamente a uma atividade que você está executando, você tem a dúvida
se o que você pretende fazer é correto ou não. É nessas situações que, mesmo se não existir uma legislação que diga que não pode, a pessoa ela vai estar tendo como correto esses costumes, né, e moral, no caso, que estão relacionados a esses aspectos aqui. Ela pode determinar que algo é ético para ela de acordo com a religião, com as relações familiares, né, com os conceitos morais trazidos de dentro da família, né, do que é certo e o que é errado. E também de hábitos profissionais adquiridos em outras situações, ou colocar um outro emprego, por exemplo, né? Então, a junção desses valores, né, como ele coloca, os valores conjugados, nos dá uma noção do bem comum. Então, a ética, ela vai sempre estar relacionada, assim, não especificamente a uma pessoa, mas como a ação que você vai executar, ela pode interferir no bem comum, né? Aí temos um conceito aqui que diz o seguinte, que a ética significa o modo de ser, o modo de um homem se comportar em todas as suas atividades, né? Na lição do professor José Renato, é a ciência do comportamento moral dos homens em sociedade. Então, não tendo o código de ética, né, como a gente vai falar mais em sequência, a ética ela vai depender muito do que é um conceito comum e moral, não só para você, como para a sociedade em si. Entendeu? Todas as profissões elas trazem os códigos de éticas que vão auxiliar a execução do que é correto de acordo com a atividade que a pessoa exerce, né? E esse código de ética ele também vai trazer, como nós veremos, punições, né, para que as pessoas não, caso as pessoas não sigam esse código. Então, os códigos de ética são instrumentos que norteiam o que o profissional deve e não deve fazer. O profissional é obrigado a obedecer o código de ética de sua categoria profissional. Cumprimento do código de ética é obrigatório, né? Pelo conceito de ética, além de ter uns conceitos que são universais, né, o ordenamento jurídico ele vai estabelecer regras, né? E o que não está estabelecido no ordenamento jurídico os conceitos morais que vão nortear o que é ético e o que não é ético. Aí temos aqui uma atividade, responda as perguntas abaixo. Como a moral religiosa influenciou e ainda influencia as relações sociais? A moral religiosa, ela está dentro do conceito dos costumes, né? E apesar de os costumes eles mudarem muito, né? Ainda é muito forte a questão da moral religiosa, devido a uma porcentagem muito grande da população ter alguma relação com a religiosidade, né? Então ela influencia muito, né? Mas o meio social também influencia bastante as relações sociais. Essas regras sociais mudam muito. Comente a afirmação: a ética é permanente e a moral é temporal. A ética é universal e a moral é cultural. A ética é permanente. Por quê? Porque tem muitos conceitos éticos que eles já estão bem estabelecidos, inclusive através de legislações, né? Código Penal, Civil, etc. E a moral ela é temporal, por quê? Porque ela está diretamente relacionada aos costumes. Os costumes eles vão mudando de tempos em tempos, né? Bom, entramos aqui no capítulo 2, que vai falar sobre origem e divisão do direito. Para poder medir, estabelecer regras sobre o que é ético, o que não é ético, o que é moral, o que é imoral, fundamental. Desde a época da Grécia Antiga, né, Roma, principalmente, Grécia e Roma, eles foram criando legislações, regras que tinham como objetivo estabelecer um bem comum a todos, né?
Desse conceito aí surgiu a origem do direito, né, que é esse conjunto de regras e condutas para a consistência em sociedade. Ok? Então temos o conceito aqui trazido pelo livro de direito, que é o conjunto de normas jurídicas elaboradas pelo poder competente do Estado. No Brasil, quem elabora as normas jurídicas são os três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Então, como nós somos um país capitalista, temos o conceito de Estado, governo, né? Cabe ao Estado e ao governo estarem fazendo esse ordenamento jurídico. Por que eu falo fazendo? Porque nós temos, por exemplo, a Constituição Federal, mas ela, através da Constituição Federal, foram criadas várias outras leis, né? E cabe ao Estado ele cobrar a execução dessas leis, né? Através do judiciário, por exemplo, legislativo, né? Através das leis, né? Executivo. Então, aí temos esses conceitos aí de ordenamento jurídico aí, né? Execução do direito. As leis são as normas criadas pelo Estado para poder criar essas regras de relacionamento na sociedade, né? Então temos aqui, as leis são normas impostas criadas pelo poder legislativo. Elas regem o comportamento humano, prescrevendo uma sanção no caso de sua violação. Em toda norma, um castigo condicional, a reparação do dano pelo autor do delito. É o efeito psicológico da sanção, isto é, quando a lei for violada, haverá sempre uma sanção, né? Então, para cada ação, existe uma reação, né? Você cometeu um crime, você vai ser julgado pelo crime que você cometeu, certo? Aí temos aqui uma visão aqui sobre como que está estruturada as leis, né, no Brasil, né? As leis são criadas pelo Legislativo, que é composto pela Casa do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado. Então, é o Congresso que vai criar novas leis, vai alterar leis existentes, né? Vai legislar sobre essas leis, né? E a lei em si é um conjunto de normas jurídicas estabelecido pelo Poder Legislativo. Aqui eu tenho um exemplo, né, de leis que foram criadas todas a partir da Constituição Federal, né? Cada lei dessa, ela tem o objetivo de manter uma conduta comum e aceitável, pode ser dessa maneira, para cada situação na qual a sociedade, os cidadãos, né, eles estão exercendo alguma atividade dentro da sociedade. Então nós temos o Código Penal, que está relacionado, por exemplo, ao crime em si, o Código de Defesa do Consumidor, que é as relações comerciais, o Código Civil, que está diretamente relacionado a pessoa comuns, né, não órgãos públicos, né? O Código de Trânsito, né, Lei do Direito Autoral e Lei de Software. Aqui nós vemos que a Constituição Federal está acima de todas as leis, tá? E agora nós vamos ver essa questão da hierarquia das leis, né? Como eu já disse, a Constituição Federal ela é a lei principal. Tem o seguinte: a noção de hierarquia está diretamente relacionada à supremacia da Constituição. Em nosso ordenamento jurídico, a lei mais importante, superior às demais, é a Constituição, pois nela estão contidos os direitos e liberdades fundamentais e garantias dessas liberdades. As normas jurídicas mais fundamentais que dão base a todo o ordenamento jurídico está na Constituição de 1998. Nós veremos que a Constituição ela determina as leis. Qualquer lei que seja criada, ela deve primeiro levar em consideração a Constituição. Ela não deve ferir as leis estabelecidas na Constituição. Ok? Aqui eu tenho um exemplo que acho interessante vocês darem uma boa lida depois, que ele vai trazendo para a gente toda a hierarquia e a explicação de cada lei. Desde a Constituição, na segunda temos a Emenda Constitucional, Lei Complementar, Lei Ordinária, Lei Delegada, Medida Provisória, cada uma com suas características, né?
Por exemplo, a emenda constitucional precisa de quarto especial para ser aprovada pelo Congresso, maioria, na sua finalidade de fazer ajuste, atualizar a Constituição. Então, nesse momento, se fala, vamos diminuir a maioridade penal, né? De que forma isso pode ser feito? No caso, teria que ter uma votação do Congresso através de uma emenda constitucional em que a maioria decidisse para alteração. Aí seria feita uma alteração na Constituição. Aí temos várias aqui, né? Lei complementar, complementa as normas constitucionais que não foram plenamente escritas. Por que lei complementar? Porque a Constituição em si pode ser que ela não que ela precise ser mudada, a lei da Constituição, mas complementada, né? Então você teria uma lei complementar, né? E aqui a gente tem um conjunto, né, de leis, né? É interessante dar uma lida, relida várias vezes, né? E buscar também mais conhecimento através de pesquisas, né, sobre cada uma dessas leis aqui, tá? E agora nós temos o ramo do direito. O direito ele vai ter principalmente dois ramos, que é o público e o privado, né? Nós entendemos como instituição pública os órgãos nos quais são responsáveis pelo ordenamento, pela execução de atividades de toda a sociedade, né? Temos o seguinte conceito aqui sobre o ramo do direito. A maior e a mais antiga divisão de direito é representada pelo ramo público e privado. Nunca existiu um critério a rigor, lógico, tal. Aí temos aqui, o que seria um direito público? É aquele que tem por matéria o Estado, com a tutela do interesse público, e também cuida das relações entre os Estados soberanos numa ótica internacional. Quando ele fala Estados soberanos, ele quer dizer assim que, no caso, seria o direito internacional, ok? E o direito privado, ele reúne normas jurídicas que tem por materialidade os particulares, as pessoas comuns, né? Que é o interesse de cada um, né? Por exemplo, como você vai... Você tem uma questão que envolve duas pessoas querendo a mesma coisa, almejando a mesma coisa. Como que você determina, né? Quem está certo, quem está errado? Aí nós vamos para o direito privado, né? Ok? Aqui dentro do direito público, nós temos externo, direito público externo e civil. O direito público civil é o direito de família, direito das sucessões, direito das obrigações de contratos, né? Porque ele assim, ele é um direito, você fala assim, mas contratos, né? Porque muitas vezes, assim, a sua ação, a atividade que você vai executar, ela está diretamente relacionada a outras atividades de outras pessoas, né? E muitas vezes tem relações de pessoas físicas com entidades públicas, né? Então ela entrou dentro desse contexto aqui. Externo, né? Quando se fala de direito público, é internacional público e internacional privado, né? Ok? E o direito privado, temos, por exemplo, direito comercial, pode ser terrestre, marítimo, aeronáutico, né? São relações aqui dentro desse contexto aqui, né? E temos o direito misto, que ele entra um pouco assim, ele é nem público nem privado, né? Ele está no meio termo aí, né? Que é o direito de trabalho, consumidor, ambiental. Então temos essa divisão aqui, né? Aspectos condicionais do uso da informática. O terceiro capítulo, ele vai falar sobre a Constituição, onde aponta alguns artigos da Constituição que estão diretamente relacionados ao uso da informática, né? Por exemplo, um artigo que eu peguei aqui é o artigo 5 da Constituição, que ele fala aqui sobre a liberdade, liberdade de expressão, né? Ele diz o seguinte: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, né? Dizendo que você pode se expressar, não necessariamente se identificando. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente da censura e licença.
né? Então aqui ele abre duas brechas assim que dentro desse contexto nosso jurídico, de informática, né, de comunicações, né, ele poderia, por esse artigo 11, você poderia ter uma interpretação errada, dizendo assim, quer dizer que eu posso, eu tenho a liberdade de me expressar, né, independente da censura ou licença da pessoa. Só que a própria Constituição diz o seguinte, isso aqui pode ser verdade desde que não fira um outro inciso da própria Constituição, ok? Como nós veremos. Aí eu tenho aqui, a liberdade de expressão, a proibição da censura e o direito à privacidade, juntamente com outras liberdades e garantias previstas no artigo 5 da Constituição, são denominados cláusulas pétreas. O que significa isso? Significa que elas prevalecem a outros ordenamentos jurídicos. Tem muitas pessoas que às vezes são, vamos falar assim, é julgada por alguma outra lei em que ela recorre da lei citando a Constituição Federal, porque fala que esse ordenamento jurídico ele está ferindo a Constituição Federal, né? Aí o conceito de cláusulas pétreas é o seguinte, é um artigo ou disposição legal que deve ser cumprido obrigatoriamente. A expressão pétrea vem do latim, que significa pedra. Daí o entendimento de essas cláusulas estarem petrificadas em nossa Constituição e serem consideradas imutáveis. Significa que não podem ser mudadas. Okay? E dentro desse conceito aí de aspectos constitucionais e uso da informática, nós temos a questão da internet e da privacidade, né? Principalmente nesse artigo 11, que diz que você pode se expressar, né, científica de comunicação independente de censura ou licença, né? Então nós temos aí a questão da internet, né? Porque a pessoa pode se expressar, mas desde que não fira outros preceitos jurídicos da Constituição. O impacto do advento da informática no universo jurídico traz à tona outras preocupações, a proteção à privacidade e a viabilidade de correspondência na internet. Da mesma forma que a Constituição Federal de 1998 resguarda a liberdade de expressão, também assegura a inviolabilidade da vida privada e o sigilo de correspondências. Então nós temos aqui que, como eu disse, mais que eu digo você tem direito, ele não pode ferir outro artigo da Constituição. Aí temos aqui o artigo 10, que diz o seguinte, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando direito à indenização e pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. E a cláusula 12 diz o seguinte, é inviolável o sigilo de correspondentes das comunicações telegráficas, de dados das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial nas hipóteses na forma que a lei estabelece, para fins de investigação criminal ou instrução processual. Então, mais que você tenha direito aqui de se expressar, você não pode, nesse processo, violar o sigilo, a intimidade, a vida privada, a honra da pessoa ou a imagem, né? Aqui temos alguns exemplos aqui para compreender melhor. Com tantas exposições permanentes, o desafio é encontrar o equilíbrio entre liberdade, anonimato e privacidade. Aqui temos um exemplo que é a utilização de formulário de cadastramento. O indivíduo tem conhecimento de que essa informação está informando dados pessoais e o faz se quiser. Poderá servir de alavanca para a prática de cookies considerados abusiva. Então, assim, quando você preenche um cadastro, né, você tem ciência que esses dados podem ser utilizados, né, por esse tipo de prática, né, que no caso são os cookies, né. Esses cookies são uma maneira de
de estarem de empresa, de sites, né, muitas vezes, né, não precisa às vezes nem você preencher um formulário deles estarem capturando informações do cliente, né? E em muitos sites que você entra, você recebe lá um alerta dizendo se você autoriza ou não ou permite o uso de cookies. Quando você permite, ele começa a gerar um conjunto de informações em formato texto que é utilizado pelo site para entender melhor quais são suas preferências e outras informações suas, tá? Um outro exemplo aqui, nós temos usar o correio eletrônico como meio de envio de mensagens publicitárias a empresas especializadas em subtrair dados pessoais sem o conhecimento do indivíduo para vendê-los, transformando a web em mercado de commodity, né? Então aqui temos algum outro exemplo aqui já de subtração de dados, né, através da informática, né? Porém, há situações em que o acesso a esses dados seus ele é fundamental, né? Principalmente em situações de crime ou em situações aqui, como é colocado nesse exemplo aqui, relacionado a algum tipo de doença, algo assim que afete a população de uma forma geral, né? Aí temos aqui as situações, porém, em caso de uma investigação, em que o direito à privacidade cede o lugar à verificação de dados pessoais. Se a informação for de relevância pública, esse é um típico caso de exceção, quando é necessário ferir esse direito para obter provas de atos delituosos que põem em risco a segurança dos cidadãos ou quando é necessário divulgar determinado assunto da vida privada do indivíduo se houver interesse público. Aí temos um exemplo aqui, para o Estado tutelar a saúde da coletividade, nos casos de gripe suína, ele teve que informar à população o número de pessoas com diagnósticos confirmados da doença, pelos meios de comunicação, sem contudo discriminar o indivíduo. Então, essa informação ela é sigilosa. No caso, você informando uma quantidade X lá, ela estava violando a questão da privacidade, né? Mas a gente viu aqui que é um contexto aqui no qual essa informação era fundamental. Então, nós podemos concluir o seguinte, que há aspectos constitucionais que o uso da informática está diretamente relacionado à lei, né? Principalmente à Constituição, né? E que em muitos casos o ordenamento jurídico ele vai utilizar da Constituição para dar veracidade aos atos ilícitos cometidos com o uso da informática. Aí agora entramos aqui na questão dos crimes digitais, né? Que são o uso dos computadores ou dos meios de comunicação para estar executando crimes, né? É importante dizer o seguinte: primeiro momento, quando ocorre um crime digital, procura-se na legislação a tipificação do crime, porque muitos dos crimes estão diretamente a questão danos morais, né? Já tem na Constituição Federal. Se o ato cometido através da internet gerou, por exemplo, um homicídio, então temos o Código Penal. Então, a princípio, os crimes digitais eles vão buscar na legislação civil ou pública, privada, pública, a tipificação. Aí temos assim, porque o ambiente virtual tem sido um meio muito utilizado para cometer crimes. Na internet tudo pode. Principalmente pelo anonimato, né? E pela essa dificuldade de você... a pessoa sabe que ela cometendo um crime pela internet, por exemplo, para que os dados dela para que ela seja descoberta, né, rastreada, exige uma necessidade de quebra do sigilo de dados dessa pessoa. E esse processo não é tão simples, tão fácil, né, porque tem que ter uma causa realmente comprovada que mostre com que deva ser quebrado
esse direito constitucional da pessoa. Então, essa dificuldade, mais a questão do anonimato, são dos fatores que fazem com que as pessoas, que aumente, né, tem sido muito utilizado o ambiente virtual para se cometer esses crimes. Aqui temos o conceito de crime digital. O que seria um crime digital? É toda ação dolosa. Quando a gente fala dolosa, é no sentido dolo mesmo, de causar algum dano, que provoca prejuízo a outras pessoas, física ou jurídica, em que se utiliza para sua consumação a informática. Então, crime digital ele está diretamente relacionado ao uso do computador ou de meios, né, celular, tablet, meios digitais para execução do crime, entendeu? Porque nós temos algumas características, né, do crime digital. É um ato humano, né, antijurídico, porque pode lesar ou trazer algum mal para a pessoa, um perigo. É definido como um crime pelo Código Penal, realizado com dolo, intenção, né, intenção de dano à pessoa, realizado com culpa, negligência, imprudência, imperícia, né? Okay. Aqui tem um exemplo para você ver que o crime, ele sendo cometido pelo computador, muitas vezes, ou por meio que não é digital, ele continua sendo o mesmo crime, juridicamente falando. Por exemplo, temos aqui o exemplo do João, por meio de uma matéria jornalística, comete injúria grave contra Manuel. Sua atitude representa um ato humano antijurídico, lesar ou pôr em perigo. É um crime de injúria, meio utilizado para produzir o resultado do jornal. Aí temos aqui outro exemplo. João, por meio de um site de relacionamento digital, Orkut, cometeu injúria grave contra Manuel. Sua atitude representa um ato humano antijurídico. Crime continua sendo injúria, o meio utilizado para produzir o resultado do Orkut. Então você vê que o meio aqui mudou, mas a tipificação do crime, o resultado, a punição vai ser a mesma, tá? E temos também situações em que o crime digital ele vai estar tipificado em uma lei específica relacionada às comunicações, por exemplo, a lei de software, né, como temos exemplo aqui, direitos autorais. São leis assim que estão diretamente relacionadas, foram criadas, né, pensando já especificamente crimes relacionados a computadores, né. Temos que crimes de programa de computadores, tem a lei específica, a lei de software, fraude, manipulação de um computador contra um sistema de processamento de dados, né? Conduta de um ato antijurídico, crime, manipulação ilícita de dados, ato humano definido como crime no Código Penal. Então aqui ele vai ter duas tipificações, porque é um crime, né? E está no Código Penal, e também existe uma lei específica, que no caso aqui é a lei de software, né? E temos aqui o meio utilizado para a produção, para produzir o resultado, criação de dados falsos para obter benefícios econômicos, né? Então aqui nós fechamos aqui o capítulo 4, é uma revisão meio rápida, né? Mas para poder dar uma noção para vocês mesmos do conteúdo de uma forma mais geral, que possibilite vocês agora, é fundamental vocês relerem todo o conteúdo para poder fixar melhor essas informações, tá? Levando também em consideração os textos extras disponibilizados pelo professor. Estarei disponibilizando um outro vídeo sobre os capítulos restantes, 5 e 6, e espero ter contribuído com vocês.